Bom sábado a todos. Quero agradecer ao Zé Carlos por esta apresentação. Realmente aquilo que me agradou muito foi filho da casa, é isso que eu sou. 1996 foi o ano em que eu saí de Aveiro para ir estudar teologia e 20 e tal anos depois, não é? Este percurso até um percurso que nós nunca sabemos onde é que o Senhor nos leva ou o que o Senhor quer de nós, mas aqui estamos para servir ao Senhor, por isso, mais importante que tudo, sou um servo de Deus e quero servir ao Senhor com todo o meu coração. Quero dar um abraço muito fraterno à Igreja de Aveiro, também da União Portuguesa, na pessoa do seu presidente e também secretário, tesoureiro e todos os departamentais. Envia um abraço fraterno à Igreja que está em Aveiro, dizendo que a Igreja que está em Aveiro é uma Igreja que está no coração da União e nós temos orado por vós constantemente, regularmente, por todas as igrejas do país, para que possamos ser todos um, não é? Independentemente de onde estejamos, possamos ser a Igreja do Senhor, a Igreja que tem uma mensagem especial para o tempo do fim. Bem, sem mais delongas, eu vou abrir convosco a Palavra de Deus, porque eu gostaria que nós hoje pudéssemos meditar na Palavra e pudéssemos sair daqui com o coração cheio de alegria, de fé e, sobretudo, de vontade de poder partilhar com os outros aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Vivemos hoje, queridos amigos e irmãos, numa era frenética, uma era agitada, corrida, e muitas vezes nós, não só ao nível dos transportes, mas a muitos níveis, houve uma evolução muito grande da ciência. A ciência tem descoberto coisas inimagináveis. Os meus pais estão aqui, e também agradeço por a presença deles aqui, mas na era dos meus pais, na era dos seus pais, as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Nós hoje vivemos numa era completamente agitada e nós temos aqui inovações a muitos níveis. Por exemplo, ao nível da comunicação. Há muitos anos atrás, a comunicação era feita por sinais de fumo. E nós sabemos que os sinais de fumo podiam ser vistos a 760 km de distância. Hoje, quando nós olhamos para a comunicação, vemos que a comunicação hoje é algo estonteante. Nós podemos comunicar com alguém que está no outro lado do mundo em poucos minutos, em poucos segundos. Com os SMS, com os WhatsApps, com os Messengers, nós podemos comunicar de uma forma muito célere, de uma forma muito rápida, coisa que antigamente não podíamos fazer. Por isso nós vemos uma evolução muito grande nesta área da comunicação. Nós vemos, por exemplo, na área ainda da comunicação, o telefone. Hoje nós temos telemóveis de última geração. Telemóveis que são mini-computadores. Mas vocês sabem que, há alguns anos atrás, quando Alexander Bell mostrou a primeira patente do telefone a alguém, em 1876, essa pessoa disse-lhe: muito bem, Bell, é uma grande invenção, mas quem é que vai querer usar isso? E hoje há pessoas que não passam sem o telemóvel. Reparem nesta evolução das coisas, ao nível da comunicação, por exemplo, mas não só, ao nível dos transportes. Hoje nós podemos ir de Lisboa ao Porto, que são aproximadamente 300 km, em pouco mais de 50 minutos. Se nós falássemos há 150 anos atrás, demoraríamos 7 dias para fazer esta viagem. Por exemplo, o primeiro automóvel a vir para Portugal foi em 1895, no dia 11 de outubro de 1895, portanto, há 127 anos. Era um automóvel de uma marca francesa chamada Panhard de Levasseur, já não existe. Foi trazido de França por um senhor chamado Jorge de Avilés, que era conde, e vocês não querem saber a velocidade estonteante com que este automóvel circulava. Era uma velocidade magnífica de 15 km por hora. Naquele tempo, era muito, não é? 15 km por hora. Hoje, o carro que anda mais no mundo anda a 573 km por hora. Reparem na evolução. A inovação que houve ao nível do transporte. Por exemplo, o avião.
Uma curiosidade sobre este automóvel. A primeira viagem que este automóvel fez foi na zona de Lisboa e teve um acidente a 15 km por hora. Sabem com quem é que ele chocou? Com um burro. Iam os dois lado a lado e chocaram um com o outro. Portanto, vejam a velocidade estonteante que este automóvel andava. E, por exemplo, a nível do avião. O primeiro avião, pelos irmãos Wright, foi apresentado em 1903. Circulava a uma velocidade de 11 km por hora a uma altitude de 3 metros. Hoje, os aviões podem andar a uma velocidade de 7.000 km por hora e a uma altitude de 15 km. Para vermos a diferença que existia antigamente e agora na sociedade moderna em que nós vivemos. Mas podíamos falar na medicina, podíamos falar ao nível dos eletrodomésticos, máquinas para tudo. Talvez aqui alguns que aqui estejam, ou se calhar os seus pais ainda iam lavar ao rio as suas roupas. Hoje temos máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, nós temos televisão, nós temos tudo. E estas invenções, elas foram pensadas para facilitar a vida do ser humano, para poupar tempo ao ser humano. Mas, meus queridos, hoje vivemos numa sociedade em que não há tempo para nada. Essas invenções foram pensadas, foram trabalhadas para que nós pudéssemos ter mais tempo para outras coisas, mas cada vez temos menos tempo. Ou seja, hoje vivemos num mundo em que as pessoas não têm tempo para nada. Quando nós falamos com elas sobre estudar a Bíblia, elas dizem, eu não tenho tempo. Quando nós falamos para que elas possam vir à igreja, a primeira reação é, não tenho tempo. E não há tempo. Mesmo nós, quando nós olhamos, nós que somos cristãos, quando nós olhamos para as nossas agendas, elas são cheias. Não temos tempo. Meus queridos, este é um problema. Mas mais do que o problema de não ter tempo, porque o tempo é o mesmo, os nossos pais, os nossos avós tinham 24 horas como nós temos 24 horas. O grande problema hoje não é o tempo, mas é a forma como nós gerimos o nosso tempo. É a forma como nós vivemos o nosso tempo. Porque muitas vezes nós tornamos-nos escravos do tempo. Não somos nós que lidamos com o tempo, é o tempo que lida connosco. O homem natural deste século quer-se guiar por aquilo que é urgente, mas nem sempre o que é urgente é essencial. Mas nós devíamos buscar o mais importante. E o que é o mais importante? O que é o mais importante nesta vida, irmãos? Digam lá. O que é que Jesus disse em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o mais importante da nossa vida é buscarmos o reino de Deus. É buscarmos ter uma relação com Deus, um relacionamento com Deus, uma comunhão com Deus. Isso é o mais importante. O mais importante é nós nos prepararmos para um dia estarmos com o Senhor no reino dos céus. Mas nós vivemos num mundo em que estamos distraídos com muitas coisas e não temos tempo para aquilo que é o mais importante da vida. Há pouco falávamos na escola sabatina das ofertas. E dizíamos ali na nossa unidade de ação, dizíamos que as ofertas não são só monetárias, não são só financeiras. Eu posso dizer ao Senhor, Senhor, eu quero tirar uma hora do meu dia para fazer o bem aos outros. Uma hora do meu dia para entregar folhetos. Uma hora do meu dia para fazer bem ao meu próximo, para visitar o meu irmão, para visitar alguém que esteja doente. Uma hora do meu dia para dar um estudo bíblico. Eu posso fazer isso com Deus. É uma oferta que eu faço ao Senhor. Porquê? Porque quando nós ofertamos ao Senhor, Deus não quer tanto aquilo que nós temos, mas Deus quer aquilo que nós somos. Então, mais importante do que dar alguma coisa a Deus, é dar-nos a nós mesmos. O que é que o Senhor fez connosco? O Senhor deu-se a si mesmo. Jesus, diz a Bíblia em Filipenses, Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. O que é que ele fez mais? Baixou-se até à morte
e morte de cruz. Jesus esvaziou-se a si mesmo para vir morrer por nós. Mesmo nós sendo pecadores e não merecedores de tal amor. Então, se Deus se deu a si próprio, por que é que eu não me ia dar a mim mesmo? Mais do que aquilo que eu tenho, eu devo dar aquilo que sou. Porque quando eu me dou a mim mesmo, quando eu dou o meu coração a Deus, quando o Senhor me pede o coração e diz: filho meu, dá-me o teu coração, quando eu entrego o meu coração a Deus, não entrego só o que eu sou, mas entrego também o que eu tenho. Porque eu sou do Senhor. E por isso, mais importante do que esta vida, do que esta terra, é preparar o nosso coração para um dia estarmos juntos no reino dos céus. Por isso é que Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas, elas vos serão acrescentadas. E disse mais. Vamos ler aqui uma passagem bíblica que está em Mateus capítulo 6. Eu quero convidar-vos a abrir a Bíblia. No capítulo 6, e eu gostava que nós víssemos aqui do versículo 19 ao versículo 21. Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E agora reparem no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. A pergunta que eu faço a mim próprio e a todos nós é: onde é que está o nosso coração? O nosso coração está neste mundo? Fazemos deste mundo o nosso céu? Ou o nosso coração está no reino dos céus e na sua justiça? Esta é a pergunta. Prioridade ou prioridades? Portanto, o problema não é a falta de tempo. O nosso problema é uma questão de prioridade. Esse é o nosso problema. Qual é a tua prioridade? O que é mais importante na tua vida? Quando nós olhamos para o episódio do jovem rico, o mais importante na vida daquele jovem, quando Jesus lhe diz: dá tudo o que tens e vem e segue-me, o que é que o jovem rico fez? Ele seguiu Jesus? Ou ele voltou costas a Jesus? Sabem porquê? Porque para ele o mais importante não era Jesus Cristo. O mais importante eram os seus valores, os seus dinheiros, os seus bens, aquilo que ele amealhou. Porque ele não estava disposto a abdicar daquilo que precisava de abdicar para seguir Jesus. Queridos, nós vivemos numa era frenética, é certo, uma era agitada, corrida. Mas isso não deve permitir-nos de deixarmos de ter tempo para Deus. Quanto tempo eu dedico a Deus? Ao estudo da palavra de Deus? À oração? Qual é o papel que Jesus Cristo ocupa na minha vida? Não só na teoria, mas na prática. Porque sabem que o cristianismo não é algo teórico. O cristianismo é uma coisa prática, é algo que tem que ser vivido, é algo que tem que ser experimentado e experienciado na nossa vida prática. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, nós vemos aqui uma parábola. Nós sabemos a parábola do bom samaritano. Esta parábola é uma parábola verídica. Ela aconteceu verdadeiramente. E no versículo 25 do capítulo 10 de Lucas diz-nos o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei para tentar Jesus, ou seja, a motivação, a intenção deste homem era tentar Jesus, era fazer com que Jesus tivesse alguma resposta que ele próprio sentisse que podia desculpar diante de Jesus, ele, o fariseu, e perguntou-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ora, não é esta a nossa grande questão?
Não queremos nós um dia estar no reino dos céus? Não queremos nós um dia herdar a vida eterna? Não queremos nós um dia estar com Jesus no reino alegre que nós falámos aqui, que a nossa irmã Paula falou aqui para as nossas crianças, que um dia estarmos no reino dos céus, nesse lugar de amor e de paz, e onde nós seremos felizes? Não é lá que um dia queremos estar? Esta foi a pergunta. O que é que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus diz-nos o seguinte, reparem na pergunta sábia de Jesus. Jesus disse-lhe, o que está escrito na lei? Como tu lês a lei? Como é que tu interpretas a lei? O que é para ti a lei? O que é mais importante da lei? E ele vai dizer. Respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faz isto e viverás. Sabem porquê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito fortes na teoria. Se nós tivéssemos que responder, fazer um teste teórico sobre como é que nós podemos um dia estar no reino dos céus, nós saberíamos dizê-lo. Como este fariseu que sabia toda a teoria, ele respondeu bem. Ele falou do amor como sendo a motivação certa dos mandamentos. Ele resumiu os mandamentos em 2. Amar ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz, respondeste bem, é isso mesmo. Na teoria tens 100%. E na prática? Jesus teve que lhe dizer, faz isto e viverás. Sabem porquê? Porque ele não fazia. E nós somos muito pródigos a saber a teoria das coisas, mas por vezes não as praticamos. Se vocês continuarem nesta mesma parábola, quase no final, vocês conhecem bem a parábola, não é? Aquele homem que ajuda o próximo que estava no chão. A partir do verso 36, Jesus faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim, qual destes te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E o homem disse-lhe, aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus disse então, vai e faz da mesma maneira. Mais uma vez, Jesus disse à mesma pessoa para ele fazer daquela forma. Quer dizer que nós sabemos. Não é por falta de conhecimento. Não é por falta de sabermos as coisas. Mas por vezes é por falta de vivência espiritual. Prioridade ou prioridades? Gostava de explicar um pouco esta questão. Um dia, um irmão nosso da igreja de Braga veio falar comigo e disse, pastor, nós estamos a viver, ele é empresário, e diz, nós estamos a viver num momento muito difícil. Há um paradigma que foi mudado. E eu disse, então, que paradigma é este? Eu vou explicar. No início eu não entendi bem o que ele queria dizer, mas depois percebi claramente. Eu vou tentar explicar para vocês. Ele disse, no nosso meio, no meio empresarial, deixou-se de falar em prioridade e passou a falar-se em prioridades. E eu não percebi o que ele queria dizer no início. E ele disse, quando há uma prioridade, pastor, esta é a prioridade, acima de qualquer outra. Quando falamos em prioridades, isso é dar aso a nós mesmos fazermos uma seleção das nossas prioridades. Porquê? Porque temos várias. Quando nós falamos em prioridades, nós pomos lá a família, é uma prioridade ou não? Sim ou não? É importante dedicarmos tempo à família? Claro que sim. Os nossos filhos, eles estão a crescer, precisam de nós. Mas depois também tem o trabalho, que é prioritário. Porquê? Porque se nós não trabalharmos, não ganhamos o pão de cada dia. Então temos que trabalhar como uma prioridade da nossa vida. E depois começamos a pôr prioridades ali. O entretenimento também é importante. Porquê? Porque nós temos que espairecer a cabeça, nós estamos cansados do nosso trabalho, deste mundo corrido, deste corre-corre da vida. Queremos também espairecer a cabeça, então vamos colocar a televisão como uma prioridade. E nós começamos a colocar prioridades na nossa vida. E esquecemos da única prioridade que devemos ter, que é Jesus. Porque temos muitas. E nós começamos a colocar graduações de prioridade. Olha, este é mais prioritário do que este, depois pomos aqui este, e nós priorizamos atividades. E damos prioridade às nossas prioridades. E muitas vezes nós deixamos Deus para trás para fazermos outras coisas que achamos que também são importantes.
Meus queridos, só há uma prioridade. É Jesus Cristo, o reino dos céus. Tudo o resto é importante, mas não é prioritário. Porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas se nós buscarmos a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Então, o mais importante é realmente nós compreendermos, queridos amigos e irmãos, que nós invertemos muitas vezes as nossas prioridades. Vocês sabem que a prioridade das prioridades é Deus, depois vêm as pessoas e depois vêm as coisas. Mas pela nossa vivência, pela nossa maneira de viver, nós fazemos o contrário. Nós invertemos. Pomos muitas vezes as coisas em primeiro, pomos a família depois, as pessoas, e pomos Deus lá no fundo. E como é que nós vemos isto? Quando, por exemplo, eu trabalho para ganhar mais dinheiro do que eu posso ou do que eu preciso, tenho que ter 2 trabalhos, 3 trabalhos, e eu fico sem tempo para Deus. Não tenho tempo para vir à reunião de oração, não tenho tempo de vir à escola sabatina de manhã porque estou cansadíssimo, porque trabalhei a semana inteira de uma forma com muito mais horas do que deveria, porque eu tenho que fazer face às minhas dívidas, não é? E às vezes as dívidas são grandes e nós temos que pagar as dívidas, então temos que trabalhar 2, 3, 4 trabalhos. O que é que acontece? Ficamos cansados. E aquilo que nós devíamos dar prioridade não damos, que é às atividades do Senhor. Ao sábado à tarde há uma reunião especial ou uma saída missionária. Nós não vimos porque estamos muito cansados da semana e temos que repousar ao sábado. E dizemos é um sábado abençoado porque é um sábado em que eu repouso. E aí vai. Porquê? Porque nós não estamos a priorizar o mais importante. Por isso, o mais importante, irmãos, é nós termos uma atitude de entrega completa ao Senhor. Eu gostava agora, em poucos minutos, de falar de 2 irmãs, ainda no mesmo texto de Lucas 10. 2 irmãs. 2 irmãs que tiveram 2 atitudes, 2 posturas bem diferentes. 2 irmãs que Deus amava. 2 irmãs que Jesus amava muito. Marta e Maria. Ainda havia um outro irmão chamado Lázaro. Jesus amava esta família. Jesus gostava de passar tempo com esta família. Sempre que Jesus passava perto desta família, ela entrava naquela casa e ali estava com eles. Nós vamos ler aqui uma passagem bíblica a partir do verso 38. Lucas, capítulo 10, verso 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, portanto, Jesus estava em passagem, entrou Jesus numa aldeia e uma mulher, por nome Marta, o recebeu na sua casa. Reparem que quem o recebeu na sua casa foi Marta. Portanto, Marta seria a irmã mais velha, aquela que seria a dona da casa, digamos assim. Não é? Todos os outros 2 irmãos também viviam com ela, provavelmente, mas Marta é aqui descrita como aquela que o recebeu na sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Senhora, não se te dá de que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Queridos amigos e irmãos, eu gostava de dizer uma coisa muito importante. Marta tinha muitas características boas. Marta tinha muitas características importantes. Marta era trabalhadora, certo? Marta era organizada. Marta era boa hospitaleira, porque ela queria fazer as coisas para que Jesus se sentisse bem na sua casa. Ela estava a preparar a sua casa para que Jesus se sentisse lá bem. Então estava a fazer o comer para Jesus, ela provavelmente estava a limpar a casa para Jesus. Tudo o que é importante para que Jesus se sinta bem. Só que estava atarefada e ocupada com muitas coisas. A palavra certa era, ela estava distraída. Estava ocupada com muitas coisas. Estava focada nos seus afazeres, na preparação da sua casa para receber Jesus. E esqueceu-se do mais importante. E Maria não se esqueceu disso. Jesus não ia passar ali muitas vezes.
E Maria queria receber das palavras de Jesus aquilo que Jesus tinha para dizer. Eram palavras da vida. E Maria disse, então Jesus vem aqui, eu não vou estar ocupada com muitas coisas, eu vou estar ali aos pés de Jesus para ouvir as palavras dele, para receber uma comunhão com ele, para ter um relacionamento com ele. E meus queridos, muitas vezes na nossa vida, nós priorizamos a nossa casa e fazemos tudo certinho e queremos a casa toda arrumada e depois não temos tempo para nos sentarmos aos pés de Jesus, na comunhão com Jesus. Não há tempo. Comemos ocupado, muito rápido ao pequeno almoço, vamos a correr para o trabalho, não tivemos tempo para estar com Jesus na primeira hora do dia, chegamos a casa depois de um trabalho cansado, tomamos o nosso banho e dizemos, eu agora estou tão cansado, agora também não tenho tempo, nem disposição para estar a orar ou a estudar a Bíblia. E isto dia após dia, mês após mês, ano após ano. E a nossa vida cai numa rotina e não estamos aos pés de Jesus, como Maria. Porque muitas vezes estamos atarefados com muitas coisas. Não era mau trabalhar para que Jesus se sentisse bem. Mas aquilo que Jesus vinha trazer era uma palavra que Marta devia ouvir. E Marta era conhecedora da verdade, porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, falou com Marta e disse a Marta, o teu irmão vai ressuscitar. E o que é que ela respondeu? Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta era conhecedora das coisas. Marta era crente. Mas estava distraída com muitas coisas, estava atarefada com muitas coisas. E uma só era necessária. E Jesus, quando a Marta veio exigir de Jesus que Jesus dissesse à sua irmã para ajudar, Jesus disse-lhe, Maria escolheu a boa parte e isso não lhe pode ser tirado. E a boa parte é estarmos numa comunhão com Deus. Podemos, inclusive, estar na igreja, inclusive a cantar no coro, trabalhar na igreja e não termos tempo para estar aos pés de Jesus, para uma comunhão com Jesus. E passa-se dias, passam-se meses, passam-se anos e nós não temos uma comunhão com Jesus. E nós apaziguamos a nossa consciência e dizemos, mas eu estou a trabalhar na igreja, eu canto no coro, eu sou diaconisa, eu sou ancião, eu sou pastor. Mas esquecemos o mais importante, que é termos uma comunhão diária com Jesus, estar aos seus pés para receber o pão da vida. Não descurem isto, meus irmãos. É uma falácia, é uma armadilha de Satanás. Satanás prega-nos uma armadilha para nós estarmos distraídos com muitas coisas neste mundo e esquecermos o mais importante, que é a nossa relação com Deus. Quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, maior será a nossa entrega e o nosso compromisso. Então nós devemos ter as mãos de Marta, mas devemos ter o coração de Maria. Um coração que busca, um coração que se abre à influência de Jesus, um coração que quer estar em comunhão com Deus, um coração que se entrega. Eu vejo muita gente formada com muitos dons, com muitas habilidades. Tenho passado por muitas igrejas. Conheço pessoas muito habilitadas, muito formadas, com muitos dons, muitos talentos, mas que não os usam. Sabem porquê? Porque não têm tempo para se dedicarem a Deus. Não têm tempo. Eu pergunto, que vale todos estes dons, todos estes talentos, todas estas habilidades, todos estes conhecimentos, se depois não há tempo, não há disponibilidade para dizer, Senhor, olha, eis-me aqui para trabalhar na tua obra. É preferível, se calhar, então, eu ter menos dons, menos talentos, se calhar menos habilitações, mas dizer sim, eis-me aqui e envia-me a mim, como fez Isaías. Porque eu tenho visto muita gente formada, pois não tem tempo. Não tem tempo para as atividades, não tem tempo para colocar os dons em prática, não tem tempo para a missão, não tem tempo para as reuniões, não tem tempo. E nós vemos que muitas vezes essas coisas ficam para trás. Por exemplo, quando nós olhamos para as reuniões de oração das nossas igrejas, eu pergunto, quantas pessoas vêm às reuniões de oração? Uma igreja de 300 membros ou 200 membros, não estou a falar para Aveiro, estou a falar no geral. Às vezes vemos 10 pessoas, 7 pessoas. Às vezes chegamos a 15 pessoas e ficamos todos felizes, quando nós devíamos estar todos presentes na reunião. Talvez que alguns, porque trabalham à noite, às vezes não podem estar.
Mas muitas vezes às vezes, desculpe-me com, estou cansado, está a chover. E eu pergunto, irmãos, não devemos nós preparar a nossa vida para estar um dia com o Senhor no reino dos céus? Onde estiver o vosso tesouro, também estará aí o vosso coração. Eu não quero que nós respondamos, porque é uma pergunta retórica, mas imaginemos o seguinte cenário. Imaginemos que Jesus agora entra naquela porta. Nós vemos aqui uma luz brilhante da volta de Jesus. Claro que isto não seria assim, porque nós sabemos que Jesus não vai pousar no céu, ele vai ficar suspenso na nuvem e somos nós que iremos ter com Jesus. Mas imaginem que Jesus vinha agora e dizia assim, olha, eu vim buscar aqueles que me aceitaram, aqueles que têm uma comunhão comigo. Será que eu estava pronto, preparado para sair deste lugar, se calhar até saltar com alegria, saltar daqui para fora e correr aos braços de Jesus para o abraçar e dizer, Senhor, eu vou contigo agora? Ou será que eu me escondia aqui nesta cadeira e usava o púlpito como desculpa, como proteção para que Jesus não me visse? Como é que tem sido a minha vida espiritual? O meu cristianismo? Jesus disse que aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante a quem? Ao homem prudente que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. A diferença entre o sábio e o louco nesta parábola não é só a edificação da casa na rocha ou na areia. É que um ouve as palavras e não as pratica, e o outro ouve as palavras e põe em prática na sua vida. Por isso, mais do que a teoria, o mais importante é verdadeiramente a nossa vivência com Deus. Que o Senhor nos ajude realmente a buscarmos essa prioridade, a prioridade certa. E a prioridade certa é o reino dos céus e a sua justiça. Temos que fazer algumas mudanças na vida? Talvez tenhamos que fazer algumas mudanças. Talvez. É fácil essas mudanças? Talvez não, porque nós temos rotinas, ou nós temos gostos, e muitas vezes os gostos impedem-nos de nos consagrarmos mais. Às vezes são barreiras que fazem com que nós não nos entreguemos totalmente ao Senhor. Mas se há alguma coisa na minha vida, na tua vida, querido irmão, querida irmã, querido jovem, se há alguma coisa na tua vida que tu precisas de abdicar para te dedicares mais ao Senhor, então tens que pedir a Deus que te ajude a fazê-lo. Tens que pedir a Deus, tens que pedir ao Espírito Santo para vir transformar o teu coração. Porque muitas vezes nós estamos preocupados com muitas coisas, estamos atarefados com muitas coisas, mas como o Senhor Jesus diz, só uma é necessária. Se aquilo que eu faço na minha vida não me permite dedicar mais tempo a Deus para estar um dia com Ele no lar, se eu falto à igreja para satisfazer as minhas finanças, os meus prazeres, se eu deixo de orar, se eu deixo de estudar a Bíblia, se eu deixo de ter comunhão com Deus, então eu devo refletir na minha condição espiritual e devo dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a minha prática, a minha mudança para que eu possa consagrar-me mais? Para que eu possa ter mais comunhão? Saulo de Tarso estava numa estrada. Ele ia para onde? Damasco. E o que é que ele ia fazer quando ele ia para Damasco? Ele estava a ser um perseguidor da igreja. Ele estava a perseguir a igreja de Deus. Mas Jesus aparece-lhe. E agora Saulo pergunta, Senhor, quem és? E ele, sou Jesus, a quem tu persegues. E Saulo, depois de ter um encontro com Jesus, tem duas opções, irmãos. Duas opções. E eu vou deixar estas opções para cada um de vós. Todos nós temos que fazer a nossa decisão. Duas opções. Ou este homem, Saulo de Tarso, continuava na tradição dos seus pais, a fazer o que fazia, da mesma forma, sem nenhuma mudança no seu coração, sem nenhuma entrega, ou então ele rendia-se completamente a Jesus, dizendo, Senhor,
agora sei que tu existes e eu quero viver contigo. Só havia duas hipóteses. Não, ele não podia ficar em cima do muro, porque acima do muro já é não optar. Ele tinha que fazer duas hipóteses. Ou continuava na tradição dos seus pais, daquilo que ele sempre conheceu, e sendo conhecer, ser um perseguidor da igreja, embora nessa altura a sua consciência já lhe pesaria, porque ele sabia que estava a perseguir a igreja de Deus, ou então ele tinha uma decisão. E qual era a decisão? Entregar-se totalmente a Jesus. E este homem, chamado Saulo de Tarso, que vivia na tradição dos seus pais, ele entregou-se a Cristo. E Jesus mudou o seu coração. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. E de alguém que perseguia a igreja de Deus e a maltratava, ele foi maltratado, foi chicoteado, foi apedrejado, foi decapitado. Porquê? Porque para ele agora o mais importante era Jesus. Aliás, no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20... Vamos lá abrir esta passagem mesmo para terminar. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele vai dizer algo que é extraordinário, irmãos. E todos nós deveríamos dizê-lo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Ele diz assim. Todos sabem este texto de cor. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aliás, ele vai dizer em Filipenses 1, 21, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para ele o mais importante é Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 21, em que ele diz, porque para mim o viver é Cristo. Queridos amigos, em Filipenses 3,8 ele vai dizer, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri todas as coisas e as considero como escória, desde que possa ganhar a Cristo. Amém? Quer dizer que tudo o resto não teria importância se ele não ganhasse a Cristo. Cristo era agora o seu foco. Cristo era o seu mestre. Cristo era o seu salvador. Cristo era tudo para ele. Ele entregou-se a Cristo. Ele dizia, todas as coisas que perdi, para mim eram escória, quando comparadas com Cristo. E meus irmãos e amigos, tudo aquilo que nós temos neste mundo, quando nós comparamos com o reino dos céus, não é nada. Se nós pusermos na balança, de um lado as coisas deste mundo, do outro lado o reino dos céus, nós fizermos uma comparação, um contraste entre uma e outra, vamos ver que as coisas deste mundo nada são comparado com aquilo que Deus tem reservado para nós. Um lar maravilhoso, um lar feliz, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há morte, onde nós podemos viver eternamente juntos ao lado de Cristo. O que é que estas coisas nesta terra, que comparação têm com as coisas do céu? Nada. Mas ainda assim, nós como seres humanos agarramos-nos desta terra como se fosse o nosso céu. Queridos, o apóstolo Paulo dizia, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, mas as considero como esterco desde que possa ganhar a Cristo. O que é que eu tenho, o que é que eu preciso perder para fazer uma entrega total a Jesus? Todos nós sabemos o que é. Eu não sei o que os irmãos, qual é a dos irmãos, e os irmãos também não sabem qual é a minha. Todos nós temos as nossas barreiras. Provavelmente é um vício acariciado, um hábito erróneo, provavelmente um pecado que vocês acariciam no coração, provavelmente alguma coisa que vos impede de dar um passo, uma entrega total. Mas, queridos, todos nós temos que dar esse passo, todos nós temos que fazer essa entrega. Por isso, o apelo desta manhã é este. Se há alguma coisa na tua vida que é uma barreira para tu te entregares mais a Deus, pede a Jesus que te ajude a tirar isso. Se há alguma barreira na tua vida que te impede de estar nas reuniões de oração, que te impede de estar na escola sabatina, que te impede de estar no sábado na igreja, que te impede de estar com Ele na eternidade, pede a Deus, para Deus, através do Espírito Santo, tirar isso da tua vida.
Porque Deus quer limpar o teu coração. Deus quer fazer com que tu estejas pronto e pronta para quando Ele vier. Porque não podemos comparar, irmãos, 70 anos de enfado e canseira nesta vida, de dores, de sofrimentos, de doença, com uma vida eterna, onde nós vamos ser perfeitos, onde não há mais dor, onde tudo é feliz. Não há comparação possível, irmãos. Por isso, eu apelo a esta igreja. Se há alguma coisa na minha vida, na tua vida, que te está a impedir, e é uma amarra que te impede ainda de ir mais além, pede a Jesus que te corte a amarra. O apóstolo Paulo diz em Hebreus: nós que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas, deixemos o embaraço, aquilo que nos prende, e corramos com fé a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus. O que é que ele diz lá? O autor e consumador da nossa fé. Olhos em Jesus. Buscar o reino dos céus e a sua justiça. Ter o coração de Maria. Um coração propenso a buscar as coisas de Deus, a ter comunhão com Deus. Eu gostava de vos convidar, antes de eu orar para finalizar esta pregação, eu gostaria de apelar, convidar a cada um de vós que pudesse fazer uma oração silenciosa no seu coração e pudesse dizer a Deus se há alguma coisa na tua vida, na minha vida, que te esteja a impedir de te entregares a Jesus. Eu gostaria que o fizesses dizendo a Jesus neste momento. Confessasses, falasses com Jesus de uma forma silenciosa e dissesses: Senhor, olha, tu sabes que isto na minha vida ainda não está bem, tu sabes que eu tenho isto que me impede, tu sabes que esta é uma barreira, mas por favor, vem cortar essas correntes da minha vida. Vem dar-me vontade, desejo de me entregar totalmente a Ti. Vamos colocar-nos de pé e durante o próximo minuto, minuto e meio, cada um vai falar com Deus, silenciosamente. Depois eu terminarei com uma oração. Querido Pai que estás nos céus, Tu ouviste o coração de cada um de nós, os Teus filhos aqui reunidos nesta igreja, neste lugar, neste templo, em louvor e adoração do Teu nome. Tu ouviste o coração de cada um, Tu ouviste a voz silenciosa de cada um, as orações que aqui subiram até Ti. Eu Te peço, Senhor, que o Espírito Santo venha transformar a nossa vida, venha burilar, venha dar-nos vontade, desejo de nos entregarmos totalmente. Se há alguma coisa, Senhor, na nossa vida que não está bem, ou que nos impede ainda de nos entregarmos, ou que seja uma barreira a essa entrega total, ó Pai, por favor, vem ajudar-nos. Retira de nós tudo aquilo que é mau e prepara-nos para um dia estarmos contigo no reino dos céus. Vivemos numa era, numa sociedade agitada. Ajuda-nos a ter tempo para Ti, Senhor. Ajuda-nos a dedicarmos tempo à causa do Mestre. E tal como o apóstolo Paulo disse, que nós possamos dizer também: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E também todas as coisas que perdi, eu as considero como esterco, como escória, desde que possa ganhar a Cristo. Cristo primeiro. Cristo é o meu foco. Cristo é o nosso foco. O reino dos céus é a nossa meta. O reino dos céus é... gostaríamos de estar lá contigo e uns com os outros. Senhor, eu gostaria de pedir que abençoasse esta igreja de uma forma especial. Que nenhum destes irmãos, irmãs, jovens e crianças que aqui estão
se percam, mas que todos nós, sem exceção, junto com as nossas famílias, um dia possamos estar juntos nesse reino. Mas para isso, Pai, transforma o nosso coração. Ajuda-nos a passar da teoria para a prática. E ajuda-nos a viver o Evangelho, como Jesus nos propõe, como Jesus nos pede, para que nós possamos ser perfeitos aos teus olhos, não por causa da isenção de faltas ou erros da nossa vida, mas porque não há barreiras que nos separem de ti. Não há barreiras que possam fazer com que nós não nos entreguemos totalmente. Ajuda-nos a esvaziar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a tua justiça. Dá-nos a tua paz, abençoa esta igreja de uma forma especial, cada família, a liderança, que o teu Santo Espírito possa estar aqui, com o seu pastor e a sua família, com os anciãos, diáconos e toda a liderança desta igreja, mas todos os membros, desde a mais tenra criancinha até o idoso, que tu a todos possas abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu oro para que o Senhor possa abençoar grandemente esta igreja, cada pessoa. Que o Senhor verdadeiramente vos abençoe, a vós e a toda a vossa família. Amém.